Palestrinos, palestrinas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva se você não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações possíveis aqui do canal, tá? Bom, eu já sei que é um assunto que já passou, né? Para vocês que não sabem, notícia funciona assim, você tem que falar no exato momento em que ela saiu, porque senão você vai estar atrasado. Eu estou sempre atrasado porque questões aí pessoais e tal. Acho que nem bem questões pessoais seria a resposta correta, sim, tempo, né? Talvez seja esse a resposta para isso. Mas eu queria aqui falar sobre a coletiva infeliz que foi dada pelo Abel Ferreira e pelo Estevão. Cara, vou começar falando do Abel Ferreira, depois eu vou pro Estevão, depois eu chego lá. Cara, pra quem não sabe, o Farcicani fez uma pergunta lá pros dois lá, então uma pergunta bem simples, que não tinha objetivo de confrontar, de nada, só perguntou pros dois, perguntou pro Estevão, na verdade, o que faltou aí pro Palmeiras conseguir sair com resultado positivo. Foi o que o Farcicani perguntou. Farcicani, pra quem não sabe, é palmeirense como ninguém. E eu vou falar agora sobre o Abel Ferreira, tá? Sobre o Abel Ferreira, depois eu falo sobre o Estevão. Os dois riram, claro, riram de um momento muito difícil e riram ali de um tom de deboche, perdão, riram ali de um tom de deboche, tá? Vou falar aqui sobre o Abel Ferreira. Cara, o que eu vou falar aqui não é porque o Abel, não é porque o Palmeiras perdeu pro Chelsea, tá? E não é nem porque o Palmeiras empatou, fez aquele jogo miserável contra o Inter Miami. E não é nem pelo Mundial, porque o Mundial do Palmeiras foi bom. A mídia fala que o Mundial do Palmeiras foi péssimo, que o Mundial do Palmeiras foi horrível. Mas não foi. Chegou até as quartas de finais. Foi eliminado ali por uma falha bizarra. Mas não dá pra falar que foi um Mundial ruim. E, cara, eu falo isso do Abel não continuar mais no comando do Palmeiras em 2026, não é por causa desses dois jogos, e sim pelo conjunto da obra, né? O Abel, ele vem ainda praticando suas teimosias, até agora não praticou ainda, né? Eu acho que o Abel não escalou errado a equipe do Palmeiras. A entrada do Facundo como titular é compreensível, porque o Vanderlan não é um jogador bom de marcação. Aliás, o Vanderlan não é bom, né? O Vanderlan não é bom. Comparado ao Piquerez, o Vanderlan é péssimo. E a entrada do Facundo eu acho que é compreensível. Tanto que, para falar a verdade para vocês, o que prejudicou o Palmeiras não foi nem a escalação em si, mas sim a postura. A postura do Palmeiras complicou. Tanto que o Palmeiras volta para o segundo tempo com a mesma equipe, com a mesma equipe titular que começou o jogo, e muda a postura e empata o jogo. Então não dá pra falar pra vocês que a escalação estava errada. Na minha opinião, não dá pra falar isso. E cara, o Abel ele vem cometendo as suas teimosias, né? Espero que pare por aí, já parou as suas teimosias. A última teimosia dele foi a última, como é que eu vou falar pra vocês? Pardalzada, né, como muitos falam, praticada por ele foi no jogo contra o Inter Miami. E espero que não cometa mais. Mas, rapaziada, não é só por causa disso, mas também pela arrogância, né? Parece que a arrogância tomou conta do Abel Ferreira. Não é mais aquele Abel do Velho Testamento. Parece que é um Abel Ferreira que não tá nem aí. Tá nem aí pra nada. E não é aquele Abel Ferreira humilde que era antes, né? Não é aquele Abel competitivo, obcecado por títulos. Eu vejo o Abel assim, tá? Eu vejo o Abel assim. Me desculpa, mas eu vejo o Abel desse jeito. Um cara que se tornou arrogante. E cara, eu não vejo motivos para o Abel continuar no comando do Palmeiras em 2026, sinceramente. Por mais que ele ganhe Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, ou até mesmo Intercontinental
do final do ano, né? O Palmeiras vai lá, sei lá, ganha uma Libertadores, faz 3 jogos, ganha os 2, vai à final contra o Paris Saint-Germain, derrota os caras e seja campeão mundial, né? Intercontinental, para quem não sabe, também é mundial. Aí é campeão mundial, conquista o primeiro título do Palmeiras, tudo bem. Mas na minha opinião, mesmo se conquistar esse título inédito aí pro Palmeiras, né? Por mais que o Palmeiras tenha um mundial, mas muitos aí não consideram, mais que o Abel acabe com a piada de vez, a piada sem nexo, mas que o Abel ele consiga quebrar esse tabu, me desculpa, mas eu não vejo pretexto, não vejo motivos para o Abel ficar no comando do Palmeiras em 2026. Me desculpa, cara, me desculpa. Mas é melhor o Abel sair como herói pela porta da frente do que sair como vilão pela porta dos fundos, tá? É muito melhor o Abel sair grande, como o maior técnico do Palmeiras, que já pisou aí em terras de São Paulo, né? O maior técnico do Palmeiras e o melhor técnico do Palmeiras que a gente já viu treinar aqui a equipe alviverde. É melhor assim, cara, porque dá a impressão de que, cara, já deu. Você não vê aquele Abel brigador, aquele Abel competitivo mais. Você viu um Abel arrogante, e essa coletiva aí tá aí pra isso. E agora, pegando carona aí no Estevão, cara, pra ser sincero, eu sempre tive um pensamento diferente dos outros. Eu falei, né, já falei há muito tempo atrás, que eu preferi o Endrick do que o Estevão, tá? Porque por mais que o Estevão seja mais talentoso, por mais que o Estevão seja mais promissor, o Endrick, quando é em jogo grande, ele decide. Né? O Endrick não é um bagre. O Endrick não é um bagre que a mídia toda prega, né? Acontece que a mídia ela procura alguém para bater, e esse alguém é o Endrick, tá? O Endrick, ele é decisivo e ele é um moleque bom. O negócio é que não tem oportunidade no Real Madrid. Entendeu? Por quê? Porque é a reserva de um Kylian Mbappé e agora um tal de Gonçalo aí apareceu, fazendo gol em tudo quanto é canto. E vai ser difícil o Endrick entrar, vai ser difícil o Endrick entrar com, sei lá, alguns minutos aí com o Xabi Alonso. Por mais que o Xabi Alonso fale que conta com o Mbappé, com o Endrick e com o Gonçalo. Por mais que isso. Mas, cara, então pra você ter noção, mano, o Endrick, ele foi artilheiro da Copa do Rei. Artilheiro do Real Madrid da Copa do Rei. O Endrick. Não foi o Mbappé, não foi o Bellingham, não foi o Vini, não foi o Rodrigo. Foi o Endrick que foi artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha. Se eu não me engano, ali 4 gols ou 5. Porque o Real Madrid ele começa mais tarde na competição, né? Já que ele está na posição de ranking melhor do que a dos outros. Mas ele foi artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei da Espanha, tá? Decidindo o jogo, inclusive, foi contra o Villarreal, se eu não me engano. Foi pra prorrogação, o Endrick fez 2 gols. O cara decidiu esse jogo nesse dia. E, cara, mesmo assim ele é massacrado pela mídia. Mas por quê? Porque a mídia ela procura sempre alguém pra bater. E esse alguém é o Endrick. Tá? Então por isso que eu prefiro o Endrick do que o Estevão. Porque o Endrick, ele quando é em jogo grande, ele decide. Tá? No momento em que o Palmeiras mais precisou do Endrick, o Endrick tava lá. O Palmeiras estava tomando 3 do Botafogo, o Endrick foi lá, fez 2 gols, resolveu a partida, carregou a equipe do Palmeiras até o título brasileiro, fez gol em clássico já contra o Corinthians, naquele terrível 2-2 que o Everton falha também, fez gol naquele dia, faturou uma grana com aquele gol, a equipe do Palmeiras, e foi decisivo para o Real Madrid na Copa do Rei. Então, na minha opinião, o Endrick é mais decisivo do que o Estevão. E eu prefiro o Endrick por causa disso, porque ele é decisivo. Ele não baixa a cabeça em jogo grande. O Estevão baixa a cabeça em jogo grande. Não é à toa que ele é conhecido como Cuiabá-Man, porque ele só aparece em jogo pequeno. Apenas um jogo que o Estevão apareceu, um jogo grande que o Estevão apareceu, que foi esse contra o Chelsea, que ele marcou o gol. Só esse. Tá? Em clássicos, o Estevão não marcou de jeito nenhum. Tá? Não marcou de jeito nenhum. E, cara, também eu prefiro o Endrick, cara, por causa da maturidade. Você pega o Endrick e compara com o Estevão, quase que o Endrick falasse que, o Endrick... Só pra você ter noção como a mídia ela odeia o Endrick.
Só porque o Hendrick falou que o Bellingham é melhor que o Neymar, os caras, ó, bateram no Hendrick. Só porque o Hendrick falou que o Bellingham é melhor que o Neymar. Só porque ele falou que o ídolo dele é o Bob Shaw. Só por causa disso. Tá? Mas eu não vejo a mídia falando, criticando o Estevão por ter dado risadinha por uma pergunta simples. Em uma coletiva pós-eliminação do Mundial de Clubes. Em que a equipe foi eliminada por uma falha do goleiro. Uma eliminação muito dura para a equipe do Palmeiras. Dando risadinha ali com o técnico, porque o Facicani fez uma pergunta ali simples e dando risadinha. Cara, me desculpa, mas assim, Estevão vai embora? Vai, já foi, na verdade. Mas cara, fala a verdade pra vocês, vai com Deus, vai com Deus. Vai com Deus. Eu sei que vai fazer falta pra equipe do Palmeiras, né, no ataque, tudo que o Palmeiras tem que contratar pra esse setor. Não só pro setor do ataque, tá? Já o Paulinho lesionou, né? Não só pra esse setor, mas também pra lateral esquerda. Talvez o Richard Rios vá embora, eu seguraria o Rios até o final do ano, porque a gente precisa de volante, de segundo volante. E cara, sinceramente, pode ir, Estevão, já foi, né? Já foi. Vai com Deus, cara. Porque a gente precisa de jogador talentoso, precisamos. O Estevão é um deles, porém, além de talentoso, para jogar no Palmeiras, precisa ser decisivo. E além de decisivo, precisa ser humilde. E não ficar debochando em coletiva por uma pergunta simples de um jornalista. Uma coletiva essa, pós-eliminação de um Mundial de Clubes, em que você é eliminado por uma falha do seu goleiro. Me desculpa, cara, mas sinceramente, a atitude do Estevão, ele até mesmo falou que uma entrevista atrás estava falando que era difícil manter o foco, né, o que deu a entender que ele estava com a cabeça no Chelsea. Cara, sinceramente, Estevão vai fazer falta no nosso ataque, mas aqui no Palmeiras precisamos de jogadores humildes e que estejam focados no Palmeiras e que levem essa instituição a sério. Esse recado também vai para Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira quer continuar no Palmeiras de fato, para mim ele não continua, mas se ele quer continuar, ele tem que levar essa instituição a sério. Voltar a ser humilde, voltar a ser obcecado por títulos e voltar a ser o Abel do Velho Testamento. Porque ser arrogante não combina com o Palmeiras, não combina com a sociedade esportiva Palmeiras. Então é isso, rapaziada, tamo junto. Deixe sua opinião nos comentários, o que você achou dessa coletiva. E é isso, valeu e fui.